Ora bem, eu queria também começar por agradecer esta oportunidade de estar aqui nesta sala, agradecer aos organizadores, agradecer também as palavras do professor Henrique Leitão. De facto, os azulejos que eu vou falar têm aspectos diferentes, um dos quais tem a ver com o facto de, em geral, os azulejos começarem por ter uma função decorativa. Aquilo que eu começo por ver é um elemento decorativo que depois posso fazer outras leituras. Aqui, o elemento decorativo está praticamente ausente. Eu diria que estamos perante um puro ato pedagógico. Eu vou começar por mostrar um dos azulejos. Também o tamanho é pouco usual, é mais ou menos este tamanho. Isto é uma folha de papel A4 vulgar e o tamanho, isto é o tamanho daquele azulejo. E é isto que veremos no azulejo. Tem normalmente no topo um F de figura e um P de preposição. Eu mostro este azulejo porque foi dos primeiros que me chamou a atenção. A história começa com nos anos 90, uma aluna minha na cadeira que eu então dava de geometria e que era familiar ou amiga de técnicos superiores do Museu Machado de Castro, e um dia aparece com um conjunto de fotografias a pedir-me qualquer explicação sobre aquelas figuras, qual a origem. Esta, para mim, trata-se de uma figura dos elementos de Euclides, mas tem uma particularidade que nas edições canónicas dos elementos de Euclides a figura não é assim. Esta tem uma pequena alteração que significa uma abordagem diferente e que eu sabia que essa abordagem, isso tem a ver com a questão do quinto postulado, tinha sido seguida por um matemático jesuíta, Cristóvão Clávio. E, portanto, para mim, era claro que os azulejos pertenciam a uma tradição jesuítica e a uma escola jesuítica. A aluna trazia, vemos também um outro desenho onde agora não há, isso para mim a princípio foi um mistério, depois percebi o que é que se passava. Há figura, mas não há preposição. Isso de aparecerem numeradas com figuras, creio que o professor Henrique Leitão também referiu isso, normalmente, pelo menos no século XVII e XVIII, em livros científicos era vulgar as figuras aparecerem em desdobráveis no final do livro ou ao longo do livro. Isto era extremamente útil porque os desdobráveis podiam se abrir, ficar ao lado e eu podia mudar as páginas e ir vendo sempre as figuras. Para isso, no texto remetia-se para a figura respectiva e na figura que estava numerada remetia-se para a figura. A aluna trazia também uma reprodução do Expresso, aqui não se nota, mas é dos anos 80, a data, de um grande colecionador, Francisco Hipólito Raposo, colecionador de arte, que é a primeira menção a estes azulejos. Ele refere a coleção existente no Museu Machado de Castro, são cerca de uma dúzia. Ele refere cerca de uma dúzia, mas há mais. Ele próprio tinha 2 ou 3 azulejos. Além de temas de geometria, há também temas de astronomia e de física, que a minha colega irá dizer alguma coisa. Refere também 2 azulejos que estavam no Monte Estoril, nesta altura, em avançado estado de degradação. Estavam no muro externo, atualmente estão bem preservados, estão nas mãos de particulares, mas tanto quanto sabemos, bem preservados. Bom, e eu pus-me à procura em obras jesuíticas. Eu sabia que a partir do século XVII, os jesuítas tiveram um papel importante na história da ciência e rapidamente encontrei a obra que o professor Henrique Leitão já referiu, os Elementa Geométrica do jesuíta belga André Taquet. A primeira edição é de 1654 e foram um sucesso imenso. Durante cerca de 150 anos tiveram seguramente mais de uma centena de edições, um pouco por toda a Europa. Quando estamos a falar por toda a Europa, é de Lisboa a São Petersburgo,
quer no original latino, quer em traduções. Eu conheço pelo menos, sei da existência, não conheço, sei pelo menos da existência de traduções em português, inglês, russo e grego moderno. Aliás, é a primeira edição em grego moderno dos Elementos de Euclides foi feita a partir da obra de Taquet. Podemos comparar uma das edições de Taquet e vemos uma adaptação perfeita à figura. Claro que os azulejos têm a preposição, normalmente nas obras não aparece a preposição, aparece ao contrário. No sítio da preposição é que remete para a figura. Aqui aparece a preposição. Curiosamente, nos azulejos não aparece o livro, ninguém cita a preposição 29, cita-se a preposição 129. Mas no azulejo não aparece o número do livro a que a preposição pertence. Devo dizer que os elementos de Euclides, tendo sido intensivamente usados no ensino até quase ao princípio do século XX, sofreram por isso mesmo imensas intervenções editoriais e há imensas variações, nomeadamente esta obra de Taquet. É uma adaptação com muitas alterações, a que Taquet junta também um capítulo sobre teoremas escolhidos de Arquimedes, como aliás se lia no título. E eu vou mostrar uma montagem feita a partir desta edição em especial, que é de Pádua de 1729. Em Pádua há largas dezenas de edições. E este é o tal desdobrável que aparece no final do livro, e agora devemos pensar que cada um destes coisinhas seria um azulejo. Isto aqui ilustra apenas a definição do retângulo, nada mais. É apenas a definição do retângulo. Estes são os azulejos que se conhecem, não apenas do Museu Machado de Castro, mas todos os azulejos que se conhecem. Há também dois que estão aqui em Lisboa, no Museu do Azulejo, embora pertencendo às coleções, salvo erro, do Museu de Etnografia. Mas pelo menos um está em exibição no Museu do Azulejo. Porque é que este era o tal que não tinha o número? Porque aquilo diz respeito a um comentário de Taquet. Não diz respeito a uma preposição de Euclides, mas apenas a um comentário acrescentado por Taquet, e há mais alguns casos desse tipo. Do livro 2, que é um livro pequeno, não é conhecido nenhum azulejo. Do livro 3 já há alguns. E agora temos que imaginar que isto tudo seriam azulejos. E não se teria indicado o livro, porque de alguma maneira o livro estaria indicado pela própria sucessão dos azulejos, ou haveria algum painel especial indicando o livro. O livro 5º serve ao livro sobre a teoria da proporcionalidade e não há grande efeito decorativo num azulejo daquele tipo. Claro que hoje eu posso fazer essa leitura e faço essa leitura. Este é um dos azulejos que está em exibição. Não sei se está em exibição, mas pertence à coleção do Museu do Azulejo. Bom, e agora um pequeno resumo. São conhecidos só sobre os de matemática, de elementos de Euclides, cerca de 20. São tirados seguramente da obra de Taquet. É difícil saber, provavelmente não seriam da primeira edição. Existem azulejos de quase todos os livros. Não há, dos azulejos que são conhecidos, não há nenhuma razão especial para fazer aquele azulejo. Portanto, a conclusão tem que ser quem fez azulejos de todas as figuras. E, portanto, seriam cerca de 500 azulejos, dos quais
esta cerca de uma vintena sobreviveu. Todos os azulejos têm o número da figura e da preposição a que dizem respeito, mas não têm o número do livro correspondente, porque seria desnecessário. E a conclusão terá que ser que haveria um para cerca de 500 azulejos. Para cada um. Qual a razão dos azulejos? Há aqui um pequeno pormenor. Há um historiador da ciência que diz, do século XX, George Sarton, que diz que não é possível fazer a história da ciência no século XVII e XVIII sem encontrar em cada canto um jesuíta. No entanto, em Portugal isso não foi bem assim. Os jesuítas portugueses parece terem sido um pouco renitentes ao ensino da matemática, o que provocava quase a ira dos sucessivos gerais dos jesuítas, nomeadamente do jesuíta Tirso González, que em 1762 prepara uma ordenação, o título é em latim, está traduzido em português, Ordenação para estimular e promover o estudo da matemática na província lusitana, que é um texto pedagógico muito interessante, em que, sob severas penas, Tirso González manda os jesuítas portugueses a ensinar matemática, porque a matemática é fundamental, indica explicitamente a obra de Taquet para o ensino da geometria, indica a importância das figuras, e os azulejos que nós conhecemos podem ser a resposta da província portuguesa precisamente às ordenações de Tirso González. Este não é o único texto de Tirso González. Logo no ano seguinte vem nova ordenação sobre a forma de conduzir os exames e depois há ainda mais uma série de cartas sobre a forma como a ordenação estava a ser cumprida. Onde é que estavam os azulejos? O facto da maior parte deles estar em Coimbra sugere que estariam no Colégio das Artes de Coimbra, um dos colégios mais importantes sobre o ensino da ciência da província lusitana. Mas mais do que isso, durante escavações efetuadas há cerca talvez de 5 anos, foram encontrados estes dois pequenos cacos no material, no subsolo, já indicarei exatamente o sítio, que seguramente pertencem a uma coleção pertencem a esta coleção. Tenho aqui uma gravura do Colégio de Jesus e do Colégio das Artes, vê-se aqui a Sé Nova de Coimbra. Eu não consigo apontar com isto. Um daqueles cacos foi encontrado, salvo erro, no claustro da Sé Nova, o outro aqui nesta zona, onde eram as cozinhas, agora o chamado laboratório químico, eram as cozinhas e refeitórios do Colégio das Artes. Qual o papel dos azulejos? Seria para dar as aulas, talvez, o professor Henrique Laditão já lhe chamou o PowerPoint do século XVIII, teriam outra função, haveria mais azulejos. Eu há uns anos encontrei estas memórias históricas e políticas da Bahia. Devo dizer que no Império Português, além dos 3 colégios de Évora, de Santo Antão e das Artes em Coimbra, um outro colégio extremamente importante sob o ponto de vista cultural e científico era o Colégio da Bahia, que houve, aliás, uma tentativa, infelizmente frustrada, no século XVII, para passar a universidade. Seria talvez a primeira universidade da América do Sul. E, no meio de uma página, encontra-se esta nota, que acho que não precisa de grandes explicações. Ainda há muito tempo se notava na casa do refeitório do Colégio das Artes,
conter o azulejo que adornava parte das paredes, proposições e demonstrações matemáticas, para, à vista dela, avivarem ali mesmo, nos colegiais, as lições daquela ciência. Possivelmente, o papel dos azulejos era de obrigar os estudantes a fixarem as figuras de tanto olhar para elas. Pronto, é que há mais alguns perdidos por aí, para além daqueles de matemática. Eu vou ser muito rápida. Há 4 de astronomia. Apesar de serem só 4, foi possível reproduzirmos o painel. Porque um roda num sentido, os outros 3 rodam no outro sentido. Dá para imaginar que seria um painel, 2 painéis 5x5, portanto há 50 azulejos de astronomia. Só encontramos aqueles, nem pequenos pedaços apareceram. Para além deste, há ainda um de geografia. O de geografia também é muito fácil de encontrar, porque ainda por cima temos aqui um norte e temos aqui uma zona, Cumberlândia, que é, na altura era uma zona ali perto do Canadá, portanto, também é fácil pô-lo ali. Portanto, haveria 50 de geografia, só conhecemos um. Este é o mais misterioso de todos. Não sabemos o que é. Eu tenho um palpite, temos um palpite, que seria um sino pneumático. Estas coisas existiam por aquela altura, serviam para mergulhar, portanto era uma campânula pesada que mergulhava e que fazia uma bolha de ar e a pessoa podia entrar e sair no mergulho. Era assim que funcionava. E há um autor que dá força a esta tese, que é Humberto Eco. Se conhecerem aquele livro, A Ilha do Dia Antes, há lá um padre jesuíta, o padre Gaspar, e é assim que ele acaba os seus dias mergulhando numa coisa destas e indo percorrer. Portanto, nós pensamos que será. E há este, que ainda não encontramos em qualquer livro. Portanto, este aqui é o único, está mesmo por identificar. Se o encontrarem em algum livro, por favor, digam-nos. E era tudo. O anterior? Este? Não, foi, os azulejos. Este. Se encontrarem este, avisem-nos. Portanto, o que nós conhecemos é gravuras do sino pneumático. Provavelmente será, vemos ali uma pessoa dentro. E são estes que estão por identificar. E pronto, e termino.